Boa noite, meu nome é Cântia, eu sou titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, coloproctologista em Belo Horizonte e membro da atual diretoria da Sociedade Mineira de Coloproctologia. E hoje nós estamos aqui para mais uma live com especialista. O mês de maio é um mês muito importante para os coloproctologistas, porque dia 19 de maio é o Dia Internacional das Doenças Inflamatórias Intestinais. Então a gente reserva o mês de maio no símbolo do Maio Roxo para conversar a respeito das doenças inflamatórias intestinais e conscientizar nesse assunto. A doença inflamatória intestinal é uma doença rara, então muitas pessoas ainda não escutaram falar, mas é muito importante a gente conversar a respeito da doença inflamatória intestinal para que as pessoas entendam o que é, como se trata, como se faz o diagnóstico e tem um olhar mais atencioso para os portadores da doença inflamatória intestinal. E hoje, especificamente, nós vamos conversar a respeito dos biológicos e biosimilares, que são um assunto muito importante para os portadores de doença inflamatória intestinal. E hoje a gente vai convidar aqui para conversar junto com a gente a doutora Fernanda Elias Rabelo, que é titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia, titular do Colégio Brasileiro de Cirurgiões e professora da Universidade Federal de São João del Rei. Deixa eu ver se a doutora Fernanda já entrou aqui. Deixa eu convidar a doutora Fernanda aqui para participar junto com a gente. A doutora Fernanda ainda não entrou na live, mas a gente vai conversando aqui. Então, a gente estava falando que o mês de maio a gente usa o símbolo do maio roxo para conversar a respeito das doenças inflamatórias intestinais. Se a doutora Fernanda entrar, por favor, sinaliza aqui para mim, doutora Fernanda, para a gente te acrescentar aqui na conversa. E hoje a gente vai conversar especificamente a respeito de uma classe de remédios que a gente usa no tratamento das doenças inflamatórias intestinais, que são os remédios biológicos. Estou só aguardando a entrada da doutora Fernanda aqui para ela participar da live junto com a gente. Só um minutinho aqui, deixa eu convidar ela. Boa noite, pessoal. Hoje nós vamos conversar a respeito da doença inflamatória intestinal. Só um minutinho que eu estou aguardando a doutora Fernanda entrar para ela participar da nossa conversa. Doutora Fernanda, a senhora já está aí? Eu não estou vendo. Para convidar ela. Se vai dar certo. Boa noite a todos que já entraram. Estou só aguardando aqui a doutora Fernanda para a gente começar a nossa conversa.
Boa noite, pessoal. Estou só esperando a entrada da doutora Fernanda aqui. Mas então vamos conversando aqui um pouquinho a respeito dos biológicos e dos biosimilares. Então, eu comecei a conversa explicando que o mês de maio a gente reserva para conversar a respeito das doenças inflamatórias intestinais. O que são as doenças inflamatórias intestinais? As doenças inflamatórias intestinais é uma inflamação que acomete o intestino e que pode gerar vários sintomas. As doenças inflamatórias intestinais, a gente habitualmente divide entre doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. A doença de Crohn, ela pode acometer desde a boca até o ânus, então todo o trato gastrointestinal. Já a retocolite, ela acomete mais frequentemente o intestino grosso, poupando os outros órgãos. Isso é uma doença crônica que tem algum fator imunológico associado e que não tem cura, mas que quando bem acompanhada tem um bom controle e os pacientes vão passar a ter uma boa qualidade de vida. Então, é muito importante o diagnóstico adequado da doença inflamatória intestinal. E aí, na doença inflamatória intestinal, a gente tem várias classes de remédio. E uma classe nova de remédio, que ela é recente, são os medicamentos biológicos. E hoje a gente está aqui para conversar a respeito dos biológicos e dos biosimilares. O que é isso, qual a importância. Bom, então, enquanto a doutora Fernanda não entra, vou explicar para vocês o que são os medicamentos biológicos. Os medicamentos biológicos são aqueles produzidos a partir de uma matriz biológica, que pode ser uma célula viva, um tecido, um órgão, ou então, às vezes, até um animal. E esse órgão, esse tecido, às vezes, um fragmento de DNA, vai produzir uma substância química que vai ser depurada, e essa substância química ela vai ser usada como um medicamento. Isso é o medicamento biológico. Os medicamentos biológicos, eles trouxeram uma diferença muito grande no tratamento da doença inflamatória intestinal. Previamente aos medicamentos biológicos, as classes de remédio que a gente tinha para tratar as doenças inflamatórias intestinais, elas permitiam que a gente conseguisse um bom controle de sintomas. O medicamento biológico, ele trouxe um upgrade para o tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Com o advento dos medicamentos biológicos, a gente passou a buscar não só a melhora dos sintomas, mas também uma cura que a gente chama de macroscópica e microscópica da doença. O que isso significa? Além do paciente ter que estar bem, a gente olha para a mucosa do intestino e a gente vê ela bem cicatrizada. E quando faz biópsias, olhando essas células no microscópio, a gente não vê nenhum processo inflamatório. E é essa classe de remédio que trouxe essa capacidade para a gente. Os que a gente tinha antes dos medicamentos biológicos, a gente não conseguia um controle tão adequado a nível celular da doença. Então, muitos de vocês que têm doença inflamatória intestinal já ouviram falar dos medicamentos biológicos. E aí, uma conversa muito atual são os biosimilares. A doutora Fernanda ainda não entrou, por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Como eu estou conversando sozinha, vocês podem postar todas as perguntas que eu vou tentando responder. Já mandei uma mensagem, já mandei o convite aqui para a doutora Fernanda. Doutora Fernanda, se a senhora entrar a qualquer momento, pode me sinalizar aqui que eu incluo na conversa. Mas enquanto isso, nós vamos conversando aqui para não perder a oportunidade da live. E aí, então, o que são os biosimilares? Os biosimilares, igual o nome diz, eles são similares aos medicamentos biológicos. Mas os medicamentos biológicos, eles são moléculas grandes. Não são moléculas simples
como a de um remédio comum, como a dipirona, que é uma molécula química fácil de ser reproduzida. Então, para o medicamento químico, a gente consegue fazer o genérico, que é uma molécula absolutamente igual. Para os medicamentos biológicos, a gente não consegue isso, porque os medicamentos biológicos, eles são moléculas muito grandes. Então, a gente consegue moléculas similares, mas que sempre vão diferenciar em alguma coisa. Na maioria das vezes, um radical, um término da molécula. E aí, mas esses biosimilares, eles passam a ter uma função semelhante. A gente só pode conversar a respeito de biosimilar depois que caiu a patente do medicamento biológico. Então, a partir do momento que o biológico perde a patente, outras empresas podem tentar fazer os biosimilares. E aí, a doutora Fernanda entrou, deixa eu acrescentar ela aqui. Boa noite, doutora Fernanda. Boa noite, doutora Fernanda. Tudo Oi, jóia? ô Kátia, tudo bem? Pediu Eu tô desculpa para jóia. você um pouquinho aqui do atraso, viu? Eu estava numa urgência aqui, mas agora vai dar tudo certo. Acontece, acontece. E aí, exatamente porque a gente sabe disso, eu estava explicando aqui exatamente qual que é a diferença do biológico para o biosimilar, doutora Fernanda. Acrescenta aí pra gente. Fala um pouquinho a respeito pra gente aí dos biológicos e dos biosimilares. É, vamos assim, colocando na linguagem, né, do pessoal, para todo mundo entender, uma linguagem que todo mundo já Isso. está acostumado, né, a respeito da medicação genérica, né? O genérico hoje, ele é considerado uma medicação completamente igual ao medicamento sintético normal, né? Então, hoje, o medicamento genérico, que todo mundo aí está acostumado, é exatamente igual ao medicamento referência dele naquela área, né? Enquanto que o medicamento biológico, justamente por ele não ser idêntico em todas as suas moléculas, né? A gente não pode ter um medicamento que é idêntico ao medicamento padrão, então ele vai ser chamado não de idêntico, né? Ele vai ser chamado não de genérico, ele vai ser chamado de similar. Então é um medicamento biosimilar que tem o mesmo mecanismo de ação, que foi testado para ter a mesma função do medicamento padrão, porém ele não é idêntico ao medicamento padrão, justamente porque o que envolve, né, a tecnologia que envolve esse medicamento na sua produção é engenharia genética, é biotecnologia. E com... Desculpa, deu uma caída aqui. E com isso a gente não consegue ter uma medicação, uma molécula idêntica em 100% das vezes, né, Kátia? Isso, é o que eu estava explicando. Quando a gente fala de um genérico, a gente fala de um produto químico, que a gente Uhum. consegue fazer exatamente igual. Quando a gente fala do biológico, ele é uma molécula muito grande, uma molécula muito complexa, habitualmente um anticorpo, né? Mas isso Uhum. não é uma tecnologia nova, né, doutora Fernanda? A gente já Isso. tem isso, por exemplo, nas vacinas. A insulina é um exemplo muito grande de um remédio biológico que já está em uso há muito tempo, né? Uhum. Então, assim, não é uma tecnologia nova, mas é uma tecnologia muito complexa. E quando a gente fala de tecnologia complexa, a gente sabe que isso implica em custo, né? Uhum. E a quebra da patente, a questão do genérico, ela veio toda em função dessa questão de custo. E aí o biosimilar é exatamente isso. Por que que existe o biosimilar? Para que ele foi criado? O biosimilar ele foi criado justamente para que melhore, né, o acesso, a disponibilidade da medicação, é, muito relacionada, né, à questão do custo da medicação, né? Então, quando quebra a patente, a gente tem mais possibilidades de oferecer a custos um pouco menores a mesma medicação, não a mesma, né, mas uma medicação com o mesmo efeito, Biosimilar. para que o paciente tenha isso num custo melhor.
Isso num contexto de medicações que realmente têm um valor elevado, né? E até podem ser disponibilizados pelo Serviço Público de Saúde, isso é fundamental, né? Para que a gente continue Fundamental. dando viabilidade para que esse paciente consiga dar o tratamento dele, né? Exatamente. E aí é muito importante a gente salientar assim que para um biosimilar ser aceito, ele passa por critérios bem rigorosos. Não são os mesmos critérios que precisam ser preenchidos para um biológico entrar no mercado, mas ele tem que realmente provar essa biosimilaridade para ser aceito pelas agências regulatórias. Aqui no Brasil, a ANS, não é isso mesmo, doutora Fernanda? Exatamente. A Anvisa, né, também tem que fazer, autorizar os testes, né, fazer com que todos esses testes eles sejam passados por todas as fases. A gente tem a diferença que quando você tem o biosimilar, a maior, e não é uma medicação nova, né, inovadora ali na área, ela já tem alguns testes que ela pode passar por eles com um Pular aquela período de etapa. tempo menor, né? Então, isso é uma vantagem muito grande para o medicamento biosimilar, que o tempo com que com que você entra com o pedido e os testes, eles ficam bem mais encurtados em relação ao medicamento inovador, né? Mas ele só é liberado a partir de um padrão adequado de similaridade de efeito, o efeito adequado, tanto na proteção, né? Tanto de efeitos colaterais. Eles têm que ser similares ali Exatamente. para serem aceitos pelas agências regulatórias, né? E aí, só Exatamente. enfatizando aqui, quem quiser fazer pergunta, fique à vontade, nós estamos aqui para esclarecer as dúvidas. É às vezes um assunto muito complexo, que leva a terminologias muito complexas, então assim, se às vezes a gente disser alguma coisa que não ficar clara, pergunta de novo para a gente deixar o assunto bem mastigadinho aqui. E aí, assim, imagino que alguns pacientes seus, meus, estão assistindo a live e nunca ouviram falar nem de biológico, nem de biosimilar. Então, assim, nossa, e eu já disse aqui antes de você entrar, a mudança que ele trouxe para a doença inflamatória intestinal. Antes da gente ter Isso. essa classe de remédio, a gente procurava a melhora dos sintomas do paciente. Hoje, a gente exige como critério a cura tanto macroscópica quanto microscópica. A gente vai olhar aquela mucosa do intestino e que é aquilo ali absolutamente cicatrizado. É isso que a gente busca com essa classe de remédio. Mas não são todos os pacientes que precisam deles, não é mesmo, doutora Fernanda? É isso mesmo, né, Cântia? A gente tem os critérios para usar a medicação. Tem aqueles pacientes que já estão em tratamento há mais tempo, num tratamento que a gente chama assim de degrau, né? Do step up, aquele paciente que já começou com um quadro mais brando no início, né? Claro, com sintomas, mas com um quadro mais brando, que não preenchia critérios de gravidade. Então, a gente começa o tratamento da doença inflamatória com uma classe de medicamento são os aminosaliциlatos, na maior parte das vezes, né? São a mesalazina, a sulfasalazina, que eu acho que muitos pacientes aí que estão nos vendo, né, já fizeram uso ou estão fazendo uso dessa classe de medicamento. Num segundo momento, se o paciente precisa, né? Se, por exemplo, ele para de responder à dose máxima, recorre de sintomas, ou se mesmo não tendo sintomas, estando com sintomas controlados, no controle endoscópico, a gente vê que tem uma atividade na mucosa, uma inflamação mantida ali na colonoscopia, mesmo que o paciente não tenha nada. Aí, às vezes, a gente indica avançar mais um degrau, colocando o imunossupressor, que normalmente é a azatioprina. Se caso esse paciente com essas duas medicações acontece a mesma coisa, ou falha o controle da doença, ou ele né, então recorre os sintomas, volta a ter sintomas, ou ele, por exemplo, volta a ter atividade na mucosa, nos exames de controle, aí a gente indica essa terceira classe, esse terceiro degrau, que é mesmo o biológico, né? O biológico ele tem um papel de imunomodulação, de ativar o sistema imunológico do paciente, tentando que o organismo dele busque a parada do ataque à sua mucosa, a atividade inflamatória
que ela adormeça, né, um pouco. Fazer essa atividade a gente chama de imunogenicidade, né? Provoca essa ativação do sistema imunológico no paciente. Mas, isso que a gente está comentando, né, Cante? Não é todo paciente de doença inflamatória que vai precisar, né? E tem aqueles outros casos, né, Cante? Que aí ele já abre um quadro muito grave e que aí a gente Muito tem que grave. começar já o tratamento de cima para baixo, né? Já com o biológico já desde o início. Exatamente. E esse tratamento é individualizado, né? Caso a Uhum. caso, é dependendo dos sintomas, dependendo de controle de sintoma, dependendo dos exames que a gente vai pedindo para vai avaliando a resposta, né? E aí você tocou aí no assunto que o biológico, ele age no sistema imunológico. E você citou também os imunossupressores. Diferencia um pouquinho para a gente o biológico do imunossupressor. Tá. É, é um pouco assim, para quem está assistindo, às vezes é um pouco confuso, né? Que fica esse tanto de nome. Mas assim, ó, imunossupressor é para a gente diminuir mesmo a resposta do organismo a para a gente colocar o sistema imunológico dele para dormir, vamos supor assim, né? Então, para ele parar mesmo a resposta, a defesa, diminuir a quantidade de defesa que ele está fazendo, porque a doença inflamatória, ela tem essa parte que a gente, né, o organismo do paciente, ele está combatendo a ele mesmo. Então, ele está fazendo uma injúria ali, um machucado na mucosa para ele mesmo. Então, em alguns casos, a gente tem que fazer com que ele pare de produzir essa resposta autoimune, né? Então, é um imunossupressor para suprimir essa resposta mesmo, né? Enquanto que o imunobiológico, aí a gente vai ter algumas classes, dependendo do imunobiológico que a gente está falando, mas, por exemplo, ele vai ser específico para uma parte da resposta imunológica, né? Tentando imunomodular e não suprimir a resposta, não colocar para dormir, mas dar uma modulada nessa resposta imunológica do paciente. Não sei se eu Exatamente. fui claro, E Kátia. Se qualquer coisa você me foi completa. sim, é exatamente isso. Porque a doença inflamatória intestinal, ela é uma doença que o organismo reage ao próprio organismo, né? Então, o Uhum. imunossupressor tenta suprimir essa resposta e o biológico tenta modular. É essa a grande diferença de um para o outro, né? Então, para aquele paciente que a gente definiu que precisa dar o biológico, é só ir lá e prescrever, colocar na receita? Como é que é isso? Como é que é toda essa história? É. E a gente já começou dizendo dos biosimilares, da questão do preço, então a gente sabe que é alto custo. Então não é um remédio que vai estar na farmácia para vender. Como é que o paciente adquire? Quais que são os passos que a gente tem para prescrever o biológico? Uhum. Uma vez que a gente indica a utilização do biológico, né, existe todo um processo. Então, a mesma coisa do imunossupressor, mas vamos focar aqui no nosso assunto de hoje, que é o imunobiológico, né? Porque como ele vai mexer na resposta do organismo, no sistema imunológico do organismo, primeiro a gente precisa fazer alguns exames de rastreamento para ver se aquele paciente tem algum potencial de reativar alguma doença que já tinha combatido, né? Então, um exemplo muito comum aqui da gente falar é, por exemplo, se o paciente ele tem alguma chance de reativar, por exemplo, uma tuberculose. Então, a gente, ao iniciar o imunobiológico, antes de iniciar, a gente faz um teste de prova, né, que é o teste tuberculínico, o antigo PPD no paciente, para a gente entender qual que é a resposta do paciente ao antígeno, né, da tuberculose, para a gente entender se ele, ao a gente fazer a imunomodulação dele, se ele tem a chance de recorrer, né, ou de apresentar uma tuberculose que esteja quiescente, né, aí nesse quadro dele. Então, além desse teste, a gente faz outros testes também. Fazemos testes de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis, fazemos alguns testes da função hepática, função pancreática do paciente. A gente testa para ver também no hemograma se existe uma chance dele fazer uma plaquetopenia, que é uma queda das plaquetas, né? Então, tem todo um processo assim de laboratório para a gente ver, olha, esse paciente tem indicação do imunobiológico, mas será que ele pode receber o imunobiológico? Então, para a segurança dele, a gente faz todos esses testes, um raio-x de tórax, né? A gente faz todos esses testes que já tem no protocolo de liberação da ANS para esses pacientes. Como são medicamentos caros, né? Igual você falou, eles são controlados, eles não ficam disponíveis na farmácia para comprar. Então,
a gente precisa de uma liberação, ou do convênio ou do SUS, né? Então, o paciente, a gente faz um relatório indicando para quem for fazer essa liberação, se é o convênio ou se é a Secretaria Estadual de Saúde. A gente faz um relatório da indicação. Uma das coisas que compõe esse processo uns scores que são mundialmente estabelecidos, né, de gravidade da doença inflamatória, porque esse medicamento só vai ser liberado se o paciente realmente tiver um score compatível com a utilização desse imunobiológico, né? A gente manda também a receita, anexa a receita nesse processo e o resultado dos exames. O paciente, ele é Não esclarecido. depende só da vontade da gente, depende de toda uma comprovação, né, doutora Fernanda? Exatamente, exatamente. Mesmo porque são medicamentos que, igual a gente comentou, que tem um efeito mesmo, né, no sistema imunológico do paciente, um risco grande. Por isso que a gente tem que pesar e só dar o medicamento quando indicado mesmo, né? Uhum. Então, Com relação ao preparo, uma coisa que a gente precisa ressaltar também é a vacinação. Colocar as vacinas em dias, porque vão ter vacinas que não vão poder ser dadas depois do início do biológico e também pela questão que colocou da reativação de algumas doenças. Então, para o paciente, antes de entrar no tratamento biológico, ele tá todo bem preparado, né? E aí, exatamente. nessa questão da liberação, seja pelo SUS ou seja pelo convênio, atualmente, por uma questão de regulamentação até da ANS, o certo é o convênio pagar por ele, pelo biológico, né? Se a gente pede para o Ministério da Saúde, depois o convênio tem que repassar esse dinheiro para o Ministério da Saúde, né? Os pacientes que não têm convênio, os pacientes que têm convênios, que não têm, já vão receber pelo Ministério da Saúde. E aí a gente cai num assunto de por que fazer o biosimilar, pela questão do custo, né? Que é a intercambiabilidade. Conversa um pouquinho com a gente, doutora Fernanda, o que é a intercambiabilidade. Vamos explicar essa terminologia complicada para quem precisa do biológico. Então, a intercambiabilidade, né, o Kant, até você também pode completar, porque se de repente eu tiver faltando alguma coisa aqui, tá? Mas é a possibilidade que o paciente tem, por exemplo, de trocar a medicação que era padrão pelo biosimilar, né? Sem prejuízo para ele em relação ao mecanismo de ação, porém com uma justificativa de custo, né? Tanto por parte do convênio quanto do Ministério da Saúde, e isso por si só justifica mesmo, né? Isso, gente, para quem está assistindo a gente está falando que uma dose da medicação é uma dose de custo muito elevado, em torno de mais de R$ 1.000, né? Em média, a dose da medicação. Então, Os isso, novos estão em torno aí de 4, 5 mil a pois é, dose, por pois dose. é. Então, são medicamentos muito caros, né? E que faz diferença a gente pensar em custo, tanto em estratégia de saúde pública, quanto de saúde suplementar também, né? Isso impacta de uma maneira muito importante, tanto para o convênio, quanto para né, pro gestor de saúde pública. Então, assim, essa segurança que a gente tem com o biosimilar de intercambiar, de trocar do medicamento padrão para o medicamento biosimilar é muito legal. É um ganho muito grande para o paciente, né? Isso não tem dúvida. Sem dúvida, assim, nós como médicos, a gente realmente deve defender tanto o genérico quanto o biosimilar para um custo mais acessível. A gente Uhum, mora num país pobre e a gente tem que levar isso em consideração para uhum, gente, porque o que a gente mais quer é a saúde mais acessível. Então, uhum, desde comprovado, dentro de regras científicas, que o medicamento tem o mesmo efeito, nós, como uma classe médica, a gente não é contra o biosimilar de forma nenhuma. uhum, O que a gente fica muito inseguro é a troca de um por outro. Porque se a gente está falando exatamente de custo, primeiro, o que formou, né? O biológico, o índice, né? E aí, de repente, vem um biosimilar e vem mais outro biosimilar. Então, a gente sabe que uma troca, você prescreveu, vamos falar um nome, o infliximab, e aí eles deram um biosimilar do infliximab, a gente sabe que a gente pode fazer isso. Mas se numa próxima licitação a marca infliximab ela ganhou a licitação, você trocar de novo é isso que nos deixa um pouco inseguros. É isso que a gente ainda não tem na literatura uma evidência científica, né?
É Porque o isso mesmo. biológico, igual a gente começou nessa conversa, ele é uma molécula muito grande. Então, a hora que ele entra no organismo da gente, o organismo às vezes reage a essa molécula, produz anticorpos contra esse anticorpo, né? Achando que é uma Uhum. molécula estranha. E a forma como um organismo reage à molécula índice ou à molécula similar, a gente não sabe se é exatamente igual. Então, a gente passa a ficar inseguro com essas trocas. Então, o que Uhum. a gente pede para o convênio ou até para o Ministério da Saúde é que leve em conta realmente esse valor, e isso é muito importante, isso precisa ser levado em conta, mas que o médico seja comunicado disso e que isso, antes disso acontecer, porque uma troca a gente já sabe, ó, bacana, não tem problema, pode fazer sem nenhum problema. E pode, inclusive, começar o tratamento com biosimilar, não tem problema nenhum. Agora, duas trocas a gente ainda não tem a evidência científica. E essa deixa a gente insegura, não é isso mesmo, É isso Fernanda? mesmo. É isso mesmo. E quando a gente está falando, né, dessa, às vezes, da morosidade, da questão política envolvida nisso tudo, é um outro fator que nos preocupa um pouco. Não, isso você falou muito bem. E não que a gente não aceite Não né, apoia, a gente os apoia. biosimilares, a gente apoia. Mas é essa questão de ficar trocando, né? Mesmo que no caso do biosimilar, não é legal, não tem comprovação, como você falou muito bem. Exatamente. Fernando, fala um pouquinho a respeito da via de administração. Não existem biológicos tomados pela boca até o presente momento, não é isso mesmo? É, tá para começar agora, né? Um biológico, né? Ontem até a gente discutiu sobre ele, né? Mas ainda é um biológico muito caro, né? Assim, ainda não é disponível amplamente, né? Está surgindo no mercado agora, é um biológico via oral, que ainda não é para todo mundo, né? Tem as indicações, as contraindicações também, que são muito importantes, né? Então, não é para a gente assim ainda ficar tão empolgado que vai ser para todo mundo, porque ainda não é, né? É para alguns casos mesmo de exceção. Mas existe uma luz no fim do túnel, quem sabe a gente ainda vai chegar nessa via. Atualmente, os biológicos mais utilizados são de via de infusão parenteral, seja ela endovenosa ou subcutânea, né? Que é o infliximab e o adalimumab, o infliximab endovenoso e o adalimumab subcutâneo. O infliximab, a gente tem um intervalo de tempo entre uma dose e outra normalmente maior, então a cada 2 meses, na maior parte das vezes, você vai procurar, né, o paciente vai procurar uma clínica de infusão, ou o que a gente tem, que a gente conversava antes, né, Kant? A gente tem muito assim no interior uma realidade de às vezes o paciente não tem uma clínica de infusão na sua cidade, então muitas vezes ele tem que ir para um hospital, né? E como é um medicamento que ele precisa de ter um conhecimento técnico na sua manipulação, na sua infusão, muitas vezes a gente vê que esse paciente ele fica mal controlado, não porque ele não tem acesso à medicação, mas porque ele está tendo uma infusão de uma maneira incorreta. Isso é um desperdício, né? Um desperdício de dinheiro público, né? Isso é um desperdício de saúde para o paciente, que ele fica com uma subdose, porque desperdiça a dose para ele, ou ele também passa mal durante a infusão. Isso também é uma realidade que a gente precisa avançar muito, né? Assim, em cursos, em capacitação, nos lugares que vão se propor a fazer. Ou o médico, né, ter esse conhecimento, essa busca ativa junto ao seu paciente, como é que está sendo essa infusão, para tentar que ele coincida, então, se for o caso, a sua consulta de controle com o dia da infusão, né? Porque ele vem para um centro um Uhum. pouco maior e aí consegue fazer uma infusão de uma forma mais adequada. Essa dificuldade da infusão, principalmente no interior, a gente tem menos com o adalimumab, porque é uma medicação subcutânea que o próprio paciente se aplica, né? Então, a gente tem uma certeza da entrega da dose melhor do que com o infliximab nesse contexto de interior, né? Que eu tô falando. Agora, Isso. qual que é a diferença? É que o adalimumab você vai ter a aplicação do biológico a cada 2 semanas e não a cada 2 meses. Então, pesar um pouquinho no que vale mais a pena.
né? avaliar para cada paciente, né, o que a gente começou na nossa conversa, a individualização. Doutora Fernanda, eu agradeço, nós já temos aí meia hora de live, eu agradeço o aceite ao convite da Sociedade Mineira de Coloproctologia, foi muito bom conversar. O que mais que você gostaria de deixar de recado para os portadores de doença inflamatória intestinal? Primeiro, Cante, agradecer novamente o convite, a oportunidade, esse projeto da sociedade que é muito bacana, né? Eu acho que é importante não só para os pacientes, mas como também para alguns colegas que têm as mesmas dúvidas, né? Por às vezes não tratar todos os dias, né, da doença inflamatória intestinal e dos outros assuntos que são tratados aqui nesse projeto, muito legal mesmo. Para os pacientes, especialmente, né, os que estão assistindo a gente, reforçar a necessidade deles se informar a respeito da sua própria doença, né? É só se informando que ele vai conseguir um controle melhor. Eu brinco muito com os pacientes, é abraçar a doença como um motivo para ele levar uma vida mais saudável, né? Um motivo que às vezes falta para a gente mesmo, né? Porque eu É, falo toda doença crônica, na verdade, é uma oportunidade que a gente tem de ter uma vida saudável, né? De ter uma alimentação legal, ter um motivo a mais para a gente fazer isso, né? E quando a gente não tem é, esses motivos, às vezes a gente deixa a coisa correr solta então eu falo isso assim, é não negar a doença, é abraçar ela e levar o lado positivo dela. Isso é muito bacana quando você consegue se informar a respeito, quando você consegue se associar a grupos, né, de portadores de doença inflamatória intestinal. Os grupos também têm um papel super importante na questão não só de troca de experiência, como às vezes de troca de medicação. A gente sabe que às vezes o biológico falta ou alguma medicação de controle falta na secretaria. E esses grupos às vezes têm essa facilidade de doação. Isso também é muito legal, né, entre esses grupos. um suporte muito bacana. E é isso, gente, é participar conosco aqui, que tem muito mais coisa boa aí de programado junto com a Sociedade Mineira de Coloprocto. Foi um prazer, viu, Isso. Cante? No início eu disse, mas quero reforçar, no mês de maio as lives serão a respeito de doença inflamatória intestinal e na última semana a live não será só na quinta, terá live de segunda a sexta. Então vão ser vários assuntos abordados para a gente poder se atualizar aí e discutir. Hoje ficou todo mundo muito tímido, não quiseram fazer perguntas, mas se surgiu alguma dúvida, se vocês quiserem postar lá, tanto no Instagram da doutora Fernanda quanto da Sociedade Mineira de Coloprocto, o mais rápido possível a gente responde aí todas as dúvidas e estamos à disposição, né, doutora Fernanda? É isso mesmo, Cante, com certeza. Muito obrigada a todos pela presença e uma boa noite para todos. Obrigada eu, um abração, viu? Até mais. Tchau, boa Boa noite. noite.